relação ao período em que o Benfica vai enfrentar agora, que tem 7 jogos. Podemos continuar? E 6 dos quais são fora de Vai ser casa. um jogo, e se prevejo um jogo difícil, naturalmente, porque as equipas do Nacional têm sempre dificultado a vida às equipas que estão no topo da tabela, por isso espero um jogo difícil. Já que há dias tivemos aqui o Nacional, claro que em momentos e contextos e competições diferentes, mas que nos criou dificuldade e, portanto, não vai ser diferente aquilo que vamos encontrar amanhã. Uma equipa que nos vai querer ganhar, tem a seguir logo um jogo para a Taça de Portugal, salvo erro, a meio da semana, vai querer ganhar os dois naturalmente, e nós só temos um propósito, vamos à Madeira para ganhar, como temos feito, e querer continuar nesta senda vitoriosa. Mais uma questão, tratando o microfone da sala, vai passando de mão em mão entre os jornalistas. Boa tarde. Em direto para a CMTV. Não posso deixar de perguntar, na sequência daquilo que se passou na última quarta-feira, em primeiro lugar, se considera que o treinador do Sporting tem mau caráter e é um mau colega, e em segundo lugar, se acredita ou se acha que ele lhe deve um pedido de desculpas. Posso intervir nisso? Peço desculpa. A primeira parte da sua pergunta importa-se de contextualizar se acha que porquê. Relativamente às afirmações de Jorge Jesus na última quarta-feira, depois do jogo do Sporting em Setúbal, em que ele disse, entre outras coisas, que não o qualificava como treinador. Isso é diferente. Se considera que essas palavras, em primeiro lugar, se ele lhe deve um pedido de desculpa, e em segundo lugar, tendo até porque há confusão à forma como as declarações foram proferidas, se acha que ele tem mau caráter e é um mau colega. Essa questão também elaborada, dessa forma, para não criar dúvidas. Porque nunca foi dito isso da minha boca textualmente. Portanto, é uma pergunta mal feita, enviosada, que não faz sentido que a faça neste momento. Mas eu vou-lhe responder em relação ao resto. Em relação à questão do treinador, eu acabei a minha conferência de imprensa a dizer-lhe claramente, a dizer-lhes aqui a vocês claramente que quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. As pessoas são livres de se manifestarem da forma que quiserem, e se essa história de ser bom ou não ser treinador, isso foi preferido pelo treinador do Sporting. Lá terá as afirmações de quem as faz, que tem que assumir aquilo que diz e que quer dizer. O que eu posso dizer é que esta vida de treinador, ao contrário daquilo que às vezes se quer fazer crer, esta vida de treinador em 99% dos casos é mais ou menos a mesma. Mais ou menos a mesma. Isto não há aqui, não há treinadores que são... há um que é o especial 1, que de facto é o Zé Mourinho, que está acima de todos os outros, acima de tudo porque ganhou quase a vida toda, ganhou em todo lado, e aos 50 anos já tinha uma carreira cheia de títulos. Agora, a maioria dos treinadores em Portugal, concretamente o caso do treinador do Sporting, até chegar ao Benfica, teve 20 anos de carreira, 20 anos de carreira em que andou exatamente como todos os outros, a ganhar umas vezes, a perder outras, a ser despedido umas vezes, a ser contratado de outras. Pela idade que eu tenho, se calhar andava na luta pela manutenção, na luta pela subida de divisão na segunda liga. Portanto, isto faz parte da vida. Portanto, a opinião fica de quem a proferiu. Não estou nada preocupado com isso, mas, como eu digo, estas questões dos treinadores, para mim, a carreira de treinador em Portugal é tão boa, e temos tantos exemplos passados, exemplos de treinadores atualmente que estão a fazer belíssimos trabalhos. Isso é que tem que ser valorizado, e portanto são tantos que eu nem quero estar aqui a nomear um caso ou outro dos mais antigos como dos mais recentes. Por isso, vale o que vale. Ele fez essas afirmações que as defende, ou que de resto não mais nada do que isso. Estou nada preocupado com isso. Ele faça o que quer entender, que eu não estou nada preocupado com isso. Ouça uma coisa que eu quero deixar bem clara a toda a gente. Eu vivo para dar alegrias aos benfiquistas, constantemente. E vivo, acima de tudo, para outra questão fundamental, que é muito mais importante para mim do que isto tudo, que é, eu chego a casa todas as noites e as minhas filhas têm orgulho do pai que têm. Isso vive para isso. E aquilo que eu vos posso dizer é que elas têm tido orgulho no pai que têm. Portanto, a partir daqui nada mais me preocupa. Desvalorizar então a opinião de Jorge Jesus, quarta-feira, depois do jogo em Setúbal. Ainda outra questão. ontem,
pegando também nesta ainda guerra, ainda ontem o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, dizia que o Benfica tem uma máquina destabilizadora para destabilizar aquilo que o Sporting tem vindo a fazer esta temporada. O que é que o Rui Vitória acha disso? E também fazia uma questão mais curta relativamente à viagem à Madeira, se está com algum receio do que é que pode acontecer nesta viagem, olhando para aquilo que é o nevoeiro, as condições do estádio, se acha que poderá correr o risco de acontecer aquilo que aconteceu com a visita frente à União? Pela primeira parte, por isso não me esqueço. Sobre a questão da máquina, eu estou nada para aí virado. São conversas que eu não estou para aí virado, sinceramente. Isto resume-se claramente à minha intervenção da semana passada, que fui muito claro e fui muito objetivo naquilo que disse. E, portanto, aquilo foi algo que eu tinha que dizer, como estou aqui a dizer, e quero-vos dizer claramente, quando eu tiver que dizer, direi, e quando eu tiver que ficar calado, calado estarei. E sou eu, Rui Vitória, decidirei quando é que direi alguma coisa da minha boca ou não. Portanto, isso que fique também claro a toda a gente. E, portanto, não sei se é máquina, se é menos máquina. Fui eu que quis intervir, fui eu que quis deixar muito claro a minha posição e ponto final. Foi uma situação minha, Rui Vitória, que quis deixar isto bem claro. Sobre a ida à Madeira. É evidente que deixamos, quando saímos do nosso estádio e quando há estas questões do mau tempo, isto pode acontecer em qualquer lado. Na Madeira é um caso que tem acontecido com alguma frequência. Agora, não vale a pena nós estarmos aqui a falar sobre isso. Amanhã logo se verá a hora do jogo e nós teremos que jogar em qualquer circunstância. E aquilo que eu direi é que, seja no Alcatrão, no Pelado, na Relva, com o nevoeiro, menos voeiro, vamos para o jogo e vamos com uma vontade enorme de ganhar. E que já Porto e Benfica viram jogos adiados esta época por causa do nevoeiro na Chupana. Relativamente ao Diogo Jota, se é um jogador que lhe agrada, e depois também os primeiros dias de trabalho com o Grimaldo, que avaliação faz do jogador nestes primeiros dias? Sobre o Diogo Jota, é um jovem, mas não vou pronunciar-me individualmente porque seria mais deselegante, com muitos jovens que andam no futebol português a jogar. É um jovem com valor, mas tal como existem variedíssimos jovens com valor no futebol português, que nós, enquanto clube grande, enquanto Benfica, estamos atentos a todos, mais nada do que isso. Em relação ao Grimaldo, está numa fase de integração, uma fase de adaptação, de chegada a um clube novo, já disse isto também agora recentemente, chegada a um clube novo, integração com os colegas, as coisas estão a correr muito bem, mas ainda é um jovem com 20 anos e vamos agora ter sempre o máximo de cuidado nestas questões e preparar as coisas da melhor forma para quando estrear estar em condições. Boa tarde, Rui Vitória, Tiago Resposta, Sport TV. Se me permite, duas questões. Uma tem ainda a ver com as declarações de Jorge Jesus, que disse: filo sair da toca, quero ver se o Rui Vitória tem mãos para o Ferrari. Gostaria de saber se queria comentar estas declarações. E outra tem que ver com um elemento preponderante no Benfica, Nico Gaetan. O que é que se passa com ele? Já lemos esta semana que corre o risco de ser operado. Queria que confirmasse ou não esta situação do Nico. Sobre a primeira questão, reparem, nós agora podemos também estar aqui a dizer que o Rui Vitória se calhar levou o treinador do Sporting a descontrolar-se, ou vocês podiam dizer isso. Não estou nada, não quero entrar por palavras enviosadas, não quero entrar por Ferraris e isso já foi, até já vi isso tanta vez espalhado esta semana aí na internet, nem quero entrar por aí. Quero dizer claramente é que estas coisas são assim no futebol português. Há equipas boas com treinadores bons e às vezes perdem, há equipas menos boas com treinadores bons, outros menos bons que às vezes ganham, e portanto isto toca a todos, as vitórias e as derrotas, e portanto nada mais do que isso, sair da toca ou menos toca. Eu só reafirmar aquilo que digo. Quando eu quiser falar, eu falo. Quando eu quiser estar calado, eu estou. E, portanto, agora vocês vão estar aqui tanto tempo até ao final do ano ainda, conferências de imprensa constantemente. Umas vezes irei falar do que quer que seja, outras vezes ou deste assunto ou de outro, outras vezes não irei, mas isso é Rui Vitória, eu, exclusivo, que decido quando é que tenho que falar. O que vos quero dizer sobre estas declarações, e estava-me aqui a passar, mas que é importante todos retermos, algo que eu não gostei que passasse por cima disto tudo, foi a Associação Nacional de Treinadores ter colocado
ter colocado esta situação como se fosse uma situação idêntica aos dois treinadores. Isso eu não aceito. E estou a dizer-vos aqui isto porque já o transmiti ao Presidente da Associação Nacional de Treinadores. Não aceito que façam isso com o meu nome, nem autorizo que o façam. Portanto, e não gostei porque isto, o que é que foi feito nos últimos 6 meses em relação a este assunto? Tivemos todos de férias. Portanto, e não aceito que se meta, que a Associação Nacional de Treinadores tenha metido todos dentro da mesma situação, porque não foram situações iguais. Vamos para a Nico Gaetan. Mas quero dizer outra coisa ainda à parte disto, só para ficarmos claros, porque só me fizeram uma pergunta sobre o Nacional e quero-vos dizer que o nosso foco, desde o último jogo, só foi um. Foi o Nacional, uma equipa difícil, uma equipa chata, com um bom treinador, que sabe criar dificuldades à nossa equipa, e nós estamos focadíssimos em ganhar estes 3 pontos, continuar o nosso trabalho, a aproximação ao primeiro lugar. Já estivemos longe, já estamos mais próximos, já ultrapassámos o segundo. É este que é o nosso grande foco. Gaetan, nada de operação, pelo menos não há isso, nada de também sermos claros sobre estas questões, para não darmos aí a mais que alguma coisa aconteça nesta fase. Neste momento não há nada de operação, prevemos que possa voltar a qualquer momento. Teve uma ação, houve uma ação no jogo de Guimarães, no jogo de Guimarães, que acabou por prejudicar um bocadinho aquela lesão, mas pensamos que a breve prazo estará connosco. Miguel Guerreiro, em direto para a SIC Notícias, boa tarde, Vitória. Pegando agora nas suas palavras, admite que arriscou um pouco para ter Gaetan em Guimarães, um jogo que era considerado importantíssimo para o Benfica. E o que é que pensa que tem de fazer de diferente no jogo de amanhã frente ao Nacional, uma vez que aqui teve bastantes dificuldades no último jogo de 2015 ao ter ganho pela margem mínima, por 1-0? A questão do Nico não se arriscou nada. As coisas foram feitas isto não somos nenhum daqui. Primeiro, nunca ultrapassa aquilo que são as decisões do Departamento Médico, e portanto isto é tudo em sintonia. Nem foi aqui à revelia porque o treinador do Benfica quis que fosse, se não tivesse em condições. O jogador é dado como em condições, mas depois são coisas próprias que acontecem. Um traumatismo no joelho que acaba por complicar, logo por azar, acaba por complicar um bocadinho a situação, mas nada foi feito. Aliás, nenhum de vocês me ouviu aqui a dizer que amanhã o jogador vai jogar porque não tem condições, mas tem que andar. E quem trabalha comigo sabe que se há coisa que eu não faço é lamentar-me. É os jogadores que estão, é aqueles que vão para, como eu costumo dizer, para a cara do touro. E se estiver pronto está, se não estiver pronto não está. Eu tenho que avançar outro, por mais que eu goste muito do jogador. A segunda questão era do Nacional. Temos que marcar golos e não sofrer. Essa é uma verdade lá para Alice. Mas em relação à questão do jogo, são jogos diferentes. Quer para o Nacional tinha outros jogadores, nós também tínhamos jogadores diferentes. Viemos de um período também de interrupção um bocadinho mais longa da nossa parte. Amanhã é uma história diferente, com características diferentes. Temos é que estar ao nível daquilo que temos estado, mas acima de tudo ter esta visão. Ela tem que entrar na baliza do Nacional e nós temos que evitar que entre na nossa.